Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma edição das lições bíblicas do quarto trimestre. E dessa vez nós vamos ministrar a lição de número 10. Já peço para que vocês fiquem conosco até o final do vídeo, porque no final estaremos orando por cada um de vocês. Também pedimos que aqueles que pela primeira vez estão assistindo esse vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, dá o seu joinha e comente, os nossos vídeos, ok? Compartilhando também. Quem já está inscrito, se inscreve também, os amigos, as famílias do nosso canal. E não deixa de dar o joinha e compartilhar o nosso vídeo para que alcance mais pessoas, para que ouçam a poderosa palavra de Deus. Nós estamos estudando esse seriado de lição nesse quarto trimestre, sobre o corpo, a alma e o espírito, a tricotomia dentro da matéria da antropologia bíblica, sistemática, ok? Teologia sistemática. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, uma matéria excelente, traz bastante conhecimento e faz parte das 10 matérias teológicas bíblicas, ou bíblico-teológicas, ok? As 10 doutrinas da teologia bíblica. Tá? Essa lição de número 10 vai ser ministrada na sua igreja no dia 7 de dezembro de 2025, tá? Cujo tema, Espírito, o âmago da vida humana. Então falamos nas primeiras lições do corpo, da tricotomia na primeira, depois falamos do corpo, estudamos sobre a alma, e agora nós vamos estudar sobre o espírito, ok? Porque o ser humano, ele é tripartido, Espírito, alma e corpo, ok? Então hoje nós vamos estudar sobre o espírito. O espírito é a parte, da adoração. Aqueles que amam a Deus adorarão em verdade e em espírito, diz a palavra de Deus. Então vamos para o nosso textual dessa lição, sem mais demora, ok? Está em Zacarias, capítulo 12, verso 1, que nos diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Olha aí. Vemos também aqui, na verdade prática, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Então é a parte imaterial que nos conduz, à adoração ao Criador, a alma e o espírito, ok? Leitura bíblica em classe está em Gênesis, essa é a base da nossa lição, tá ok? Está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes 12 e verso 7, e Zacarias capítulo 12 e versículo 1, e João capítulo 4 e versículo 24. Então são esses textos que é a base da nossa lição. Gênesis 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12. E o pó volta à terra à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu, fôlego de vida. Zacarias 12, e verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, ó Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o nosso espírito é a porta de entrada do Espírito Santo de Deus para que nós possamos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso poderoso Deus, ok? Então, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus.
Então é importante, nós vamos estudar sobre, né, o espírito, ok? O pneuma, né? Ruach no hebraico, ok? E pneuma no grego, tá? Então vamos à nossa introdução, como é de costume. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, e todos os nossos escritores, comentaristas têm o costume de dividir a lição em 3 tópicos, né? Que é uma maneira didática para ter uma aprendizagem melhor da lição, né? Temos a introdução, temos os 3 tópicos, que é o conteúdo, e temos a conclusão da lição. Então, é uma maneira bem didática para nós aprendermos mais sobre esse importante assunto, né? Antropologia bíblica. Introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma, né, nas lições anteriores. Nesta lição, estudaremos acerca do Espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador, né, como o Espírito nos foi dado pelo Criador, ok? Trataremos da sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração, ok? No primeiro tópico, nós temos aqui o sopro divino, a concessão do Espírito. No segundo tópico, nós temos Espírito, pecado e santificação. E no terceiro e último tópico da nossa lição, regeneração e adoração. São esses 3 tópicos que nós vamos discorrer, né? Esse conteúdo maravilhoso, é onde vamos adquirir muito subsídio, aprendizado, né, para o nosso crescimento espiritual. Então aqui nós já lemos a nossa introdução, a introdução da lição, que é muito importante, ok? E agora vamos entrar no conteúdo, no primeiro tópico da nossa lição. Fiquem atentos, tá? E com os ouvidos atentos, para você ter mais um pouco de aprendizado sobre esse quesito, né? Corpo, alma e espírito. Hoje estamos estudando sobre o espírito do homem, ok? Ruach, né? Então vamos lá. E no grego, pneuma, que significa vento, sopro, tá? Primeiro tópico, o sopro divino, a concessão do Espírito no homem. O fôlego de vida, no primeiro subponto, feito de uma matéria, o homem feito de uma matéria pré-existente, aqui estamos falando do homem feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra. Então foi feito uma matéria pré-existente, né, que já existia, que Deus já tinha havido feito antes, que é o pó da terra, tá? O corpo humano estava inerte até receber o sopro divino. Agora sim vem, né, o fôlego de vida, o espírito do homem, tá? Ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Até então o homem estava inerte, o boneco, né? E aí quando Deus sopra e dá-lhe o fôlego de vida, o espírito do homem, e forma nele também a alma, então o homem se torna uma alma vivente. Quando ao sopro de Deus, que o espírito, né, dá vida ao boneco, ao corpo inerte no chão, então se cria, nessa junção, cria a alma e o homem se torna alma vivente, ok? Se coloca de pé, começa a falar, começa a agir, né? E assim por diante. Sai da inércia, ok? Então, se dá vida ao homem através do fôlego de vida de Deus. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Por exemplo, haja, ajuntem-se e produza. Essa era as ordens verbais de Deus para formar a natureza, a criação, as vegetais, as árvores, os animais, ok? Gênesis, do capítulo 1, versículo 3 ao 11, você pode conferir essa verdade, ok? Agora, o homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. Então, o homem foi de uma forma especial, não foi haja, nem produza e nem ajuntem-se, né? Como na criação da natureza, dos animais e dos vegetais, ok? O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O elemento espiritual soprado por Deus, a matéria recebeu vida espiritual
consciente, constituída de espírito e alma, ok? O espírito é a parte material através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador, através do nosso espírito. A vida que é o espírito recebe de Deus, a vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhando com a alma e inseparável dela. Então, a parte mais profunda do ser humano é o espírito. Aí, entranhando, né? Entrelaçando com a alma, certo? Se torna inseparável os dois, ok? Quem pode separar a alma e o espírito é só a palavra de Deus. Está em Hebreus 4:12. Tá? Nós temos lá a divisão da alma e do espírito, só a palavra de Deus, a espada de dois gumes, né? Então nós vemos aqui que são inseparáveis. No segundo subponto desse primeiro tópico, nós temos a singularidade do espírito. Tá? Algo singular, único, né? A alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos, ok? Zacarias, capítulo 12, e verso 1, diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. O próprio profeta, né, Zacarias, está afirmando que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Quem é o pai dos espíritos é Deus, ok? Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ok? Então, cada profeta vai confirmando as verdades, né, bíblicas, as verdades de Deus na Bíblia, ok? Ao espírito e à alma, Jó 7:11, há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7. Tá? E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas 16, versículo 22 ao 25. Apocalipse 20, verso 4. Neste texto, como em outros, ruach, o termo hebraico para espírito, é representado dos dois elementos espirituais, Gênesis 45 e versículo 27, e Salmo 146, verso 4. E 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 12. Da mesma sorte, em diversas passagens, nefast, alma, que significa no hebraico nefast, que significa alma, e é tomada pelo todo, imaterial, tá? Gênesis 35 e versículo 18, 1 Reis, versículo 17 e capítulo 17, versículo 21. Então a parte imaterial, no hebraico, alma, nefesh, e o espírito, ruach. Tá? No grego, nós temos o espírito, pneuma, ok? Então vemos aí, e no grego também, a alma é psique, né, que é o centro das emoções, da inteligência e da razão. Tá? Então nós vemos aqui em Eclesiastes capítulo 12, o salmista dizendo que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus. O espírito aí está uno com a alma. Então quando o homem morre, o corpo vai para a terra, porque ele volta para o lugar que ele foi formado. Então o homem vira poeira, desaparece na terra, né? Desintegra na terra, certo? E o espírito e a alma, que são unos, volta a Deus para ter o veredito, né? Se fez o bem, aceitou Jesus através do corpo, paraíso. Se não aceitou a Cristo, não obedeceu a palavra, Hades, lugar de tormento. Então Deus dá o veredito final para a alma e o espírito, enquanto o corpo fica na terra, vira pó, poeira, tá? Mas quando, na ressurreição do salvo,
alma e espírito vai unir novamente, Deus vai ressuscitar esse corpo em um corpo glorioso, tá? E vai unir para ser arrebatado. Na segunda ressurreição, a mesma forma, os ímpios serão ressuscitados, vai unir o espírito e a alma no corpo ressuscitado para a vergonha eterna, para ser lançado no lago de fogo. Então só tem esses dois destinos, ok? Dito isso, vamos para o terceiro subponto da nossa lição de número 10. A tênue divisão, tá? Uma linha bem, né? Quase invisível, que é a tênue divisão do espírito e a alma, entre o espírito e a alma, tá? No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus 4 e 12, se destacam em relação à distinção entre a alma e o espírito, pois os menciona expressamente sem qualquer aparência sinônica, ok? Então nós vemos aí, né, sim, essa linha divisória do espírito e a alma é tênue, finíssima, quase imperceptível. Quem que percebe, quem divide? É a palavra de Deus. Nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses 5 e 23, que o próprio Deus, né, vos santifique em tudo, em o espírito, a alma, o corpo, seja plenamente santificado para a volta do dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, para o arrebatamento. Está em 1 Tessalonicenses 5 e 23. E aí nós vemos a divisão aqui em Efésios, em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que faz a divisão, que corta, né, que faz a divisão entre o espírito e a alma. Então quem pode fazer essa divisão nessa linha tênue entre o espírito e a alma é a palavra. Só ela que pode, né, dividir, separar a alma do espírito, porém eles são um, ok? Quando morre, então, os dois estão um. Mas a palavra tem esse poder e é a palavra que diz, ok? Que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, né? Que faz a divisão entre a alma e o espírito. Você pode confirmar essa verdade em Hebreus capítulo 4, verso 12. Então, continuando aqui, depois nós temos estudado essa verdade, aprendido essa verdade, nós continuamos aqui. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes, tá, imateriais, e é acessado sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde a alma e o espírito estão entretecidos, que é, né, Hebreus capítulo 4, verso 12, né, onde nós vemos aí que a palavra de Deus faz essa divisão, ok? Porque a alma e o espírito estão entretecidos, né, estão unos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes distintas ou distinguindo-as, tá? A Bíblia faz essa referência às três partes distinguindo-as, né? Tornando-se distinta uma da outra, né? Corpo, alma e espírito que está em 1 Tessalonicenses 5 e 23. Nós devemos santificar, né, em todo o nosso espírito, em toda a nossa alma, em todo o nosso corpo, tá? Para o dia da vinda do Senhor. Então tá aí, é a palavra que tem poder para fazer essa divisão, ok? Sinopse desse tópico, resumo: Deus concedeu ao ser humano um fôlego de vida, tornando-o um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Avançando para o segundo ponto da nossa lição: espírito, pecado e santificação. Espírito, vírgula, pecado e santificação. Então vamos ver esse quesito aí em relação ao espírito do homem. Pecado do espírito. Como o espírito peca, né? Então vamos ver aqui. Existem pecados do corpo, esse é fácil saber, né? Pela nossa atitude, pelas nossas ações. Como a prostituição, e da alma como os maus pensamentos. Então, do corpo, a prostituição, pecado visível,
e da alma os pensamentos que não são visíveis, mas o homem peca através do pensamento. Jesus disse, olha, se olhares para a mulher e cobiçares em teu coração, já pecou, ok? Então isso é o pecado da alma. Como os maus pensamentos, ok? Mas também existe o pecado do espírito. Quais são eles? Primeiro, orgulho. Segundo, soberba. Terceiro, vanglória. Quarto, arrogância. E quinto, inveja. Esses são os pecados do espírito, tá? E Satanás foi o primeiro a pecar e ele é espírito. Qual foi o pecado de Satanás? Lá na glória, foi o orgulho e a soberba. Queria ser maior do que Deus. E a soberba e o orgulho fez ele pecar e ele perdeu o seu lar, foi lançado para a terra e anda a esmo tentando um e outro, né? Para que possa levar alguém junto com ele para o inferno. Então é o inimigo da nossa alma. Então esse é o pecado do espírito. Então vimos bem claro, né? Pecado do corpo, prostituição, da alma, os maus pensamentos, e do espírito, soberba, orgulho, inveja, arrogância, tá? E vanglória, são os pecados do espírito. Aqui o comentarista, ele enumerou 5, né? Provérbios está em Provérbios 16, versículo 18, e 1 Timóteo, capítulo 3 e 6. Estes costumam ser, às vezes, ocultos, tá? O pecado do espírito. O pecado do espírito causa terríveis males. Provérbios 15 e versículo 25. Além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Também, né? Afeta a terceiro, né? Somente a pessoa, ok? Tiago 3, versículo 13 ao 16. Certa expressão pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Neemias 4, verso 1 ao 8. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sambalate, né, é um camarada, está lá no Antigo Testamento, certo? E Tobias e seus assécalas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração diante das copiosas e sistemáticas oposições. Precisamos ter prudências e resiliência sem nos abalar. Romanos 12, versículo 21. Então, Neemias estava fazendo uma grande obra, construindo os muros, o templo que havia sido destruído pela guerra, e levanta, né, Satanás levanta Sambalate e Tobias com inveja para desfalecer o trabalho que Neemias estava fazendo, mas ele permaneceu firme e vigilante e venceu esses camaradas invejosos, orgulhosos e soberbos, ok? Está no Antigo Testamento, certo? Então vamos para o nosso segundo subponto, segundo tópico, raiz do pecado. Então nós estamos vendo aqui o pecado, né? O pecado e a santificação do Espírito, ok? No segundo subponto, raiz do pecado, ou raízes do pecado, né? Aonde está? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, certo? Paulo trata do processo da santificação. Nós vemos, né, que devemos santificar o corpo, a alma e o espírito. Paulo trata dessa questão, tá? Porque todos três pecam, e pecado distinto. Corpo, prostituição, alma, maus pensamentos, e espírito, inveja e soberba, ok? Ou arrogância, né? E outros mais que foi dito aqui. Então, Paulo trata do processo da santificação, que deve atingir o ser humano por inteiro, porque nós somos três partes, corpo, alma e espírito, somos tricotômicos. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória, ok? O ato de criação se deu do material para o imaterial. Primeiro Deus fez o corpo, ok? Depois colocou dentro do corpo a alma e o espírito. Gênesis capítulo 2 e verso 7. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. Então, na criação foi do corpo, né, para o imaterial, alma e espírito. Agora, na redenção, na salvação, é do espírito para o corpo, espírito, alma para o corpo. Aí que vem a redenção.
é no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que é o pecado, que o pecado fica enraizado. Mateus 15 e 19. Então, quando Mateus fala do coração, ele está falando da parte imaterial do homem, onde fica enraizado, né, o pecado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora, alma e espírito, tá? Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Romanos 8, versículo 10 ao 13, e Gálatas 5, versículo 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras. Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28, e Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Então, por muitos incautos não entenderem, até teólogos liberais não entenderem essa questão, eles invertem a ordem, né? Mas a santificação, a regeneração, começa do imaterial, do espírito e da alma. E depois, né, o corpo também é santificado. E nunca, né, do corpo. Então vem de cima, porque o espírito é a porta, né, da entrada do trabalhar de Deus no ser humano. Né? O Espírito de Deus trabalha através do nosso espírito, testificando que nós somos filhos de Deus. Ok? Então vamos para o terceiro e último subponto do segundo tópico. Vencendo o pecado. A força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Romanos 6, versículo 14, Hebreus 10 e 10. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8 e 2. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino, operando em nós. Romanos 8, versículo 3 e 4. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 8. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo. É porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender, segundo Timóteo 2 e 24. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelo meio da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, 2 Coríntios 7, 1. Então nós vemos que o homem por si só não tem como, né, ele se salvar, ele se santificar, ele se tornar um filho de Deus. Ele precisa da graça do nosso Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Ele aceita Jesus como Salvador, então ele passa pelo processo da regeneração e da transformação, que é o novo nascimento, a regeneração, tá? Não é nascer da carne nem do sangue, mas é nascer de cima, é nascer do poder do Espírito Santo de Deus, do poder da palavra de Deus, tá? É nascer da água e do Espírito, nascer de cima, do alto, e nascer pela regeneração, pela lavagem da palavra de Deus. Então, isso aí, irmão, não é de nós mesmos, mas é a graça de Deus em nós. Quando abrimos nosso coração, aceitamos a Cristo, então o Senhor nos concede, nos ajuda a santificar a nossa vida e ser salvo pelas tuas misericórdias, porque o homem por si próprio não consegue, okay? Ele precisa da ajuda, né, de Deus. A única coisa que o homem faz é dar um passo, né? Quando prega-lhe a palavra, ele dá um passo, aceitando, abrindo seu coração, e Deus, o Espírito Santo, vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo e trabalhar na vida dele. Tá? Isso ele tem que permitir. Nós temos o livre-arbítrio. E o homem permitindo, o Espírito trabalha e nós somos santificados, e somos salvos e somos filhos de Deus. E isso pela graça, né, que Deus nos concede, ok?
Avançando aqui, finalizando, né, fazendo um resumo desse segundo tópico, o pecado pode enraizar-se no espírito. E a verdadeira santificação começa no interior, pela ação transformadora da graça de Deus. Avançando para o terceiro e último tópico, regeneração e adoração. Primeiro ponto, ou primeiro subponto, o novo nascimento. Então nós vamos ver aqui a regeneração e a adoração, ok? Tudo acontece no espírito e na alma. O novo nascimento, a vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, o ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. João, capítulo 3, verso 5 ao verso 8, e Efésios, capítulo 2, verso 1 e ao verso 6. Você pode ler essa verdade nesses textos. Isso era incompreensível para Nicodemos, quando Jesus pregou para Nicodemos, né? E seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade, sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração, segundo Timóteo 3 e 5. Com o espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada, ponto. Interpretam as escrituras conforme os seus desejos já estabelecidos, segundo Timóteo 2 e 8, e 4 e 3. Não podemos ter comunhão com os tais, 1 Timóteo 6, verso 1 ao 5, 2 Timóteo 6 e verso 12. Então aqui, nós temos aqui como acontece um novo nascimento. É de dentro para fora. É do espírito e da alma, tá? Para que o nosso corpo seja plenamente santificado, ok? Então esse é o processo da regeneração, e não de outras formas, como alguém quer, né, pregar aí, heresia, certo? Então esse é o processo. Quando Nicodemo foi ter com Jesus de noite, por ele ter medo de ser descoberto, porque havia ali uma inveja dos escribas e fariseus, o pessoal da corte ali não gostava de Jesus, queriam matar por inveja, e Nicodemo fazia parte dessa corte, desses 72 ministros da corte de Israel. E ele foi escondido ter de noite com Jesus, porque ele creu em Jesus. Para não ser descoberto, ele foi ter de noite. E Jesus começa a pregar para ele. E ele pergunta, como eu vou nascer de novo? Sendo eu já velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou, não, Nicodemo, você sendo mestre em Israel, não conhece essas coisas? E se eu disser coisas espirituais para você, como você vai, se você não entende nem o básico, né? Chamou a atenção dele. Mas Nicodemos, ele queria aprender e ele estava ali em obediência, né? Ele amava Cristo, né? Como ele aceitou o ensino de Jesus Cristo. Aí Jesus disse, olha, você tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra e do Espírito Santo, através da regeneração. Isso não é um processo da carne, do sangue, não é nascer do sangue da carne, não nascer da mulher, mas é nascer do alto, pela lavagem da palavra, que você ouve, a palavra de Deus vai te purificando, e pelo poder do Espírito Santo, que é nascer do alto, pelo poder do Espírito Santo. Esse é o novo nascimento, e você se torna uma nova criatura. Porque é assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é a regeneração. Você recebe o Espírito Santo de Deus, é regenerado, e é transformado em uma nova criatura. Novo pensamento, novo sentimento, nova atitude e nova vida. Você vai ser uma pessoa diferente dos iguais. Ok? Porque agora você tem novidade de vida. Você vai ser uma pessoa mansa, amorosa, né? Bondosa, cheia de fé, de amor, de alegria, independente das situações que você está. Esse fruto do Espírito vai acompanhar a sua vida, ok? Avançando para o segundo ponto da nossa lição, do terceiro tópico, subponto, né? Em espírito e em verdade. Aqui está falando de adoração. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento, operada em nosso interior, é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos
A mulher samaritana expressou um entendimento religioso, limitado ao invisível, apontando o Monte Gerizim. Tá? Ela diz para Jesus, os samaritanos dizem que nós devemos adorar a Deus no Monte Gerizim. E os judeus dizem que é no templo. E Jesus disse para ela, olha, veio a hora que nem no templo, nem no Monte Gerizim se adorarão a Deus. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e espírito. Ok? Então, caiu a barreira. Porque tinha essa divisão de judeu adorar no templo e o samaritano no Monte Gerizim. Havia ali uma rivalidade. Mas quando Jesus disse, olha, agora vai ser todo mundo unido. E os verdadeiros adoradores, tanto judeu como os samaritanos, vão adorar o Pai em verdade e espírito, os verdadeiros adoradores. Então caiu a barreira. E aí representa os judeus, que é escolhido de Deus, e os gentios, que aceitam a Cristo como Salvador. Vai ser uma única igreja, adorando o Pai em verdade e em espírito. Então nós vemos aqui que, assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso, né? Errado, equivocado, tá? Limitado ao visível, né? Aquilo que via, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. João, capítulo 4, verso 20. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras. João, capítulo 7, versículo 38. Então, nós devemos adorar o Pai em verdade e em espírito. Avançando para o terceiro e último subponto do terceiro tópico, nós temos aqui um espírito quebrantado não rejeitará Deus. Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou a samaritana. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Tá? Então, quem tem um espírito quebrantado, ele é desprendido de ser aplaudido, de ter glória humana. O que ele quer é adorar o Pai em espírito e verdade. Não quer nem saber se ele vai ser aplaudido, se ele vai ser visto. O que ele quer é adorar a Deus em espírito e verdade. Então isso é a verdadeira e pura adoração que nasce de um espírito aquebrantado em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Olha que maravilha, né? Salmo 51, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. O salmista diz, olha, Pai, no Salmo 51, verso 17, tira tudo de mim, tira o trono, tira o cetro, tira a riqueza, tira o meu reinado, mas não se afaste de mim o teu Espírito Santo, porque o que mais valia para Davi era adorar o Pai em verdade e espírito. E ausentar de nós o Espírito Santo, que nos conduz a essa adoração, nós não temos nada. Podemos ter tudo, mas somos pobre e nu e miserável pecador, condenado ao inferno. Ok? O resumo desse texto, a sinopse desse terceiro tópico, diz assim: a regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica, que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Amém? Chegamos ao final dessa lição e vamos à conclusão. Como eu disse para vocês, tem introdução, tem o conteúdo e tem a conclusão, né? Que é um estudo sistemático e didático para nós aprendermos mais. Conclusão: âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada
ao céu. Então o que nos fortalece, irmão, não é dinheiro, não é riqueza, não é vanglória, não é aplausos, né? Nem holofotes. Os que nos fortalece para nós ficar firme na presença de Deus e ter êxito é a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus, é estudando a palavra, é obedecendo a palavra que nós somos fortificados e temos uma vida plena, cheia de alegria e de gozo na presença do Todo-Poderoso. Chegamos ao final da lição, agradeço a todos vocês que ficaram com nós até o final, vamos fazer essa poderosa oração no nome do Senhor Jesus e acredito pela fé que Ele pode abençoar tanto a mim como a minha família e você quanto a sua família. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, somos falhos, somos pecadores, mas somos pecadores remidos que aceitamos a Tua Palavra, somos canal de bênção, Senhor, para transmitir a Tua Palavra, apesar das nossas falhas, mas Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa nossos erros e te pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre essa família que está conosco, ouvindo, Senhor, e assistindo esse vídeo, Senhor Deus, que é a Tua Palavra, Senhor, que é transmitida. Pai Santo, entra com providência na vida dessa família, Pai. Dá graça para eles, cura, Senhor, as enfermidades, restitui, Senhor, aqueles que estão, Senhor, distanciados, Senhor Deus. Abençoa as suas finanças. Pai eterno, nós te pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre essa família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada um de nós, que diremos com força, amém. Até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.